Meus amados, vamos para a nossa última aula do Zero ao Sucesso com Salomão. Nós temos uma atrasada aqui, mas é porque eu estava com muita coisa acontecendo, muita coisa incrível do céu acontecendo na minha vida. E mais para frente aqui nesse vídeo eu vou estar conversando com vocês sobre isso também, porque além de fazer a última aula, eu vou contar para vocês hoje algumas coisas que vão mudar ali nas redes sociais e nesse meio que a gente está tendo aqui de conhecer Jesus e caminhar um pouco juntos na fé, rumo à entrada estreita do céu. O que o Espírito Santo e Jesus prepararam para a aula de hoje, nossa última aula, é guardar os mandamentos. O que isso significa para nós, para Deus, para o céu, para a terra e para o inferno, toda a plenitude do entendimento disso. Nós também vamos abordar um pouquinho sobre fé, a diferença entre fé e esperança, visto que a esperança não é algo muito interessante, mas o que verdadeiramente importa é a fé. E aí lá na frente a gente vai desmiuçar tudo isso aí. Amém, meus queridos? Então eu quero começar falando para vocês, vamos abordar a importância de guardar os mandamentos que Jesus deixou para a gente. Nós vamos começar ali em Mateus 5,19. Vou ler aqui e a gente vai abrindo tudo o que tem estruturado aqui para hoje. Mateus 5,19. Portanto, qualquer que quebrar um destes mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os praticar e ensinar, será chamado de grande no reino do céu. Tá, Edu, por que você começou por isso aí? Para a gente entender que no céu existe uma hierarquia. Aqueles que não guardam os mandamentos ou que quebram os mandamentos de Jesus, os mandamentos da palavra de Deus, lá no reino do céu, são considerados pequenos, são considerados irrelevantes. Mas aqueles que buscam guardar os mandamentos, e o guardar o mandamento significa andar pautado neles, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Isso é andar e guardar os mandamentos de Jesus, os mandamentos da palavra de Deus. Aquele que guarda os mandamentos, para o reino do céu, ele é considerado grande. Mas quando Jesus fala isso aqui para a gente, precisa ser entendido que ele não fala no intuito de exaltar um e diminuir o outro, fazendo com que esse aqui se torne um arrogante e esse aqui um ignorante. Não. Mas é para a gente entender e saber, cara, como eu quero que Deus me veja? Como você quer que Deus veja você? Como alguém irrelevante, que não guarda os mandamentos, que não está nem aí para a palavra, ou como alguém que, Deus sempre vai olhar de cima para baixo, porque Ele é Deus. Esse ali está mandando bem. Esse ali eu o considero, aos meus olhos de Deus, um grande homem, uma grande mulher, porque guarda os meus mandamentos. Então nós precisamos ter esse entendimento de como eu quero que Deus me veja, como eu quero isso para mim. Lá em Provérbios 7, 2 e 3, a Bíblia diz assim para nós: guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Atarás aos teus dedos, escreve-os sobre a tábua do teu coração. Muitas partes de Provérbios eu considero que é o próprio Deus falando com a gente, porque o Provérbios é um livro que um pai escreveu para um filho, dando várias instruções. Inclusive aqui, como Deus é o nosso Pai, através de Jesus Cristo permite que nós sejamos adotados, fazendo com que Deus se torne o nosso Pai. Aqui é Deus dando esses conselhos para nós. Olha, meu filho, guarda os meus mandamentos. Lembrando que guardar é caminhar neles. E a minha lei, guarda os mandamentos e a minha lei. A menina dos teus olhos, a minha lei, então a lei de Deus tem que ser a menina dos nossos olhos. O que é a lei? Nossa, isso aqui acabou de ser revelado para mim. O que é a lei de Deus ser a menina dos nossos olhos? A menina dos nossos olhos é a porta de entrada da nossa visão. Se a lei de Deus, os mandamentos de Deus é a menina dos nossos olhos, isso significa que a porta de entrada em nós é a palavra de Deus. O que tem entrada na nossa alma e na nossa vida é as coisas que vêm do reino de Deus. E isso é importantíssimo nós termos guardado em nós. Provérbios 15, 5. Um tolo despreza a instrução do seu pai, mas o que considera a repreensão é prudente. Visto que Provérbios é um livro que um pai escreveu para um filho, e no contexto que nós estamos agora conversando, nós estamos falando que, é Deus falando com a gente, Deus está literalmente falando assim: olha,
se vocês não guardarem os meus mandamentos, vocês vão estar sendo tolos. Mas aquele que considera o meu mandamento, considera a minha repreensão, a repreensão de Deus, esse é prudente. E o que é reservado para as pessoas que são prudentes no reino do céu são as maravilhas do céu. É a presença de Deus, é a comunhão com Jesus, é o caminhar pela fé. Amém, meus amados? Mateus 12:50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso aqui é Jesus falando para nós, e eu botei esse versículo aqui porque no contexto de guardar os mandamentos, você já entendeu algumas coisas, como o céu nos vê e tudo mais, como Deus instrui. Ao guardar os mandamentos, aí sim nós nos tornamos família de Jesus. Sem guardar mandamentos, sem caminhar pelos mandamentos, esquece. Ninguém é filho só porque se diz filho de Deus. Ninguém é próximo de Jesus só porque se diz próximo de Jesus. Ninguém consegue se aproximar de Deus simplesmente levantando a mãozinha em um culto ou louvando, cantando bonitinho. Verdadeiramente, o que importa para Deus não é essas coisas. Não é a quantidade de vezes que se congrega em uma igreja. Não é a quantidade de vezes que entoa louvores com a boca. Não é a quantidade de vezes que você deixou seu dízimo, a sua oferta lá. Tudo isso aí é balela para Deus, se você antes não guardar os mandamentos. Primeiro, ame a Deus acima de qualquer coisa. Primeiro mandamento. Segundo, ame ao próximo assim como ama a ti mesmo. Se não fizer bem feito essas duas coisas, as outras coisas não têm valor para Deus. Entende? Quando eu comecei a conhecer Jesus através da Bíblia, eu não congregava. Eu tinha voltado a começar a dizimar porque um homem mandou eu fazer isso, mas depois só que eu fui entender o que eu estava fazendo, eu não frequentava a igreja, não nada. Só eu comecei a ler muito a Bíblia. Eu comecei a conhecer esse Jesus e aí ele trouxe o entendimento do o que você está fazendo é o que tem que ser feito. Ler a palavra significa alimentar o espírito. O espírito estando alimentado, ele se torna forte. Quando o espírito está forte, ele está apto a receber as coisas que vêm do reino do céu. Depois, num transbordo de relacionamento, na verdade Jesus abriu uma porta para eu voltar a congregar na igreja. E aí sim, entendendo o que é o dízimo, na plenitude do que é dizimar, entendendo o que é louvar a Ele com a minha boca, para levar um bom aroma para Ele no meu louvor, porque o verdadeiro louvor, o verdadeiro culto racional é o guardar os mandamentos e caminhar pela palavra. Isso é que louva a Deus, isso é que exalta o nome dEle. Eu comecei a entender tudo isso e aí, como transbordo de um relacionamento com Deus, eu comecei a congregar. Como um transbordo de relacionamento com Deus, o meu dízimo eu dava com pureza, dou com pureza. Como transbordo de relacionamento com Deus, as minhas ofertas para Ele em dinheiro são ofertas por conta do relacionamento. Não você paga para se relacionar com Deus? Claro que não. Mas o transbordo do relacionamento traz o entendimento do que isso significa para Ele e para mim. A plena confiança e convicção de que Ele está cuidando de todas as áreas da minha vida. E isso é uma forma de plantar no reino dEle. Aí sim, depois de caminhar pautado na palavra, depois de entender tudo isso aí, esse tipo de situação acaba se tornando aceitável e com aroma agradável para Deus. Porque vão é o sacrifício do tolo. Isso está na Bíblia. O que agrada a Deus é caminhar pautado pela palavra dEle, sem se desviar 1 milímetro sequer para a direita e 1 milímetro sequer para a esquerda. Então eu estou falando tudo isso aqui para vocês por conta do Mateus 12:50 que eu acabei de ler. Vou repetir, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Somente quando nós fizemos a vontade de Deus é que nós nos tornamos família de Deus. Sem fazer a vontade, pasmem, mas a gente não é filho de Deus, só porque a gente declarou que é ou a gente não é. A partir do momento em que a gente decidir guardar os mandamentos e caminhar pautados por eles, aí sim nós somos filhos de Deus. Nós podemos não nos considerar com arrogância, mas Jesus nos torna irmão dele, entendeu? Jesus é nosso Deus, mas ele acaba nos tornando irmãos dele, sem mérito nenhum. Eu estou falando isso para vocês.
Eu vou pular um pouquinho aqui, já que a gente está falando sobre esse contexto, e aí nós vamos entrar aqui antes. Eu vou continuar, na verdade, porque eu quero falar para vocês o que é fé e o que é esperança nesse contexto que a gente está aqui agora. Mas antes, vamos lá. Hebreus 5, 8 e 9. Embora ele fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Aqui, Paulo, se não me engano, está se referindo a Jesus, quando Jesus estava lá no deserto, sofrendo e tal, está falando sobre Jesus. E tendo sido aperfeiçoado, então Jesus tendo sido aperfeiçoado, ele tornou-se o autor da eterna salvação para todos que lhe obedecem. A gente não é salvo só porque foi lá e pediu para escrever no livro da vida, Jesus, faz o meu nome ali, papapá, pipipi. Não. A gente não é salvo só porque entrou nas águas e voltou. Não. Isso tudo é um contexto. E o que mais importa é para todos os que lhe obedecem. Sem obediência, sem salvação. Sem obediência, sem entrada no céu. Essa é a verdade, meus amados. E, nossa, o discurso às vezes parece que é um pouco duro, mas não é. Por quê? O obedecer a Deus não consiste em algo ruim. Não consiste em um fardo pesado a carregar. Quem faz o fardo ser pesado é a religiosidade dos homens e as falsas doutrinas. Falsas doutrinas que os homens impõem para outros homens. Porque o que Jesus diz para nós é fácil de cumprir, na verdade. Porém, quando nós estamos com uma vida até um determinado ponto, por exemplo, eu, 26 anos, até eu me converter. Por quê? Porque quando eu realmente decidi obedecer, foi ali que aconteceu a minha conversão. Então, vejamos, foi 26 anos com pecados regendo a minha vida, com demônios traçando algumas coisas, enlaçando o meu ser. Quando a gente decide obedecer, não vai ser fácil. No início, na verdade, é horrível, porque são muito tempo de um hábito ruim, muito tempo de uma convivência com coisas ruins. E aí, para fazer essa limpeza, tem que entender que acontece dentro de um processo. O Espírito Santo vai com calma, polindo, fazendo, cuidando. E quando a gente passa a caminhar então com ele vai fazendo essa limpeza, ele vai purificando, a gente olha para trás da maneira como a gente vivia e a gente fala, meu Deus, é verdade, eu era escravo. Porque hoje eu posso fazer todas as coisas que eu fazia, mas eu decido não fazer. Porque eu não fazendo essas coisas, primeiro, eu vou estar agradando meu Deus. Segundo, na maioria das vezes todo pecado resulta em morte. Por exemplo, fumar um cigarro. É pecado? Claro que é. Por que é pecado? Porque acaba com o templo do Espírito Santo. E é um dos métodos que o inferno inseriu para promover a morte com dor prolongada. Cada cigarro que você fuma, você está promovendo a antecipação de um câncer. Cada vez que você enche a sua cara, bebe até cair, e aí eu falo por mim também quando eu fazia isso, você está antecipando o seu período de morte, de uma cirrose, de alguma coisa assim. Então quando a gente começa a obedecer a Deus, abrindo mão das coisas passadas, das coisas que não nos aproximam dele, o resultado é uma vida plena aqui na Terra, uma saúde maravilhosa, a possibilidade do Espírito Santo estar em nós. E não é pesado, acaba se tornando leve com o passar do tempo, entende? Essa é a mensagem de que tudo na vida é um processo, inclusive a conversão. A conversão, ela vem pautada em extrema obediência à palavra de Deus, a seguir Jesus. Mas não coloquem a régua lá em cima no começo. Comecem com um passo de cada vez. Como assim, Edu? Você quer caminhar com Jesus a partir de hoje? Eu quero, Edu. Eu quero começar a caminhar com Jesus. Fechou? Então eu não vou falar para você hoje abrir mão de tudo que você está fazendo que é errado para começar a caminhar com Ele, porque essa não é a proposta. Se você tentar fazer isso, você vai tentar brigar com o pecado sozinho. E não é você que briga contra o pecado. É o Espírito Santo habitando em você que promove essa vitória. Se você tentar fazer isso sozinho, você vai achar que é ruim servir a Deus. Vai achar que é ruim obedecer a Jesus. Vai achar que é impossível. E aí vai acabar não continuando. Então, Edu, o que você quer dizer? Não é o que eu quero dizer, mas o que o Espírito Santo está falando nesse momento é: ei, você a partir desse momento, se quer começar a obedecer a Jesus, para daí sim revelar que você ama Ele, que entrar no céu, que se torna a família dele, papapá, simplesmente
começa a ler um pouquinho da palavra todos os dias. Simplesmente decida conhecer esse Jesus verdadeiramente através da palavra dele. Por isso que entra Provérbios, entra o nosso curso. Para todos os dias você estar lendo um capítulo referente ao dia, Provérbios 1 no dia 1, Provérbios 10 no dia 10, no próximo mês repete de novo, Provérbios 20 no dia 20, 21 no dia 21, no outro mês repete de novo. O próprio Espírito Santo, você fazendo isso, você está dando liberdade, você está mostrando para Deus que você quer Ele, e aí Ele vem e começa a habitar em você e promover a limpeza. Agora não faça o caminho contrário. Não comece a abrir mão das coisas para daí ir para Jesus. Não, eu vou primeiro parar de fumar, eu vou primeiro parar de usar droga. Quando eu parar com isso, aí eu vou buscar Deus. Você vai para o inferno e não vai ter conseguido buscar Deus. É mais ou menos isso que acontece. Mais ou menos não. É isso que acontece. Dessa forma. João 14, 21. Maravilhoso versículo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Isso é Jesus falando, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que tem a instrução, aquele que tem os mandamentos e os guarda, entendendo o que nós falamos aqui atrás, que guardar é caminhar por eles, esse é o que me ama. Se eu não tenho o mandamento de Jesus dentro de mim, se eu não caminho pelos mandamentos, eu não amo Jesus. Ponto final. A palavra ela é reta, ela é precisa. Aquele que me ama, então aquele que guarda os mandamentos, aquele que caminha pelos mandamentos, ele será amado pelo meu Pai, ele será amado por Deus. Então a única forma de Deus te amar a partir agora nessa dispensação da graça é guardando os mandamentos dele. É a única forma de Deus olhar para você e falar, caraca, eu te amo, você guarda os meus mandamentos. Porque Deus, Ele sabe das nossas limitações e Ele sabe que sem um caminho para a gente seguir, a gente não ia conseguir amar Ele. Então Ele deixou tudo escrito, ó, para eu ver que vocês me amam e para eu amar vocês, façam isso. Caminhem aqui, aí eu, teu Deus, vou saber que você me ama e eu vou te amar. Ele falou isso, Ele está aqui. E aí Jesus fala, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Jesus só se manifesta em sua plenitude nas nossas vidas a partir do momento em que nós guardamos os mandamentos e caminhamos pautados por eles. Amém, meus amados? Agora sim eu vou entrar e vou falar sobre fé e esperança. Eu passei por uma situação na semana passada em que eu entrei em conflito entre o meu espírito e a minha carne. Eu creio que nem foi com Deus, foi um conflito interno entre eu e eu mesmo, em que as coisas não estavam acontecendo como deveriam acontecer aqui na empresa, os resultados não estavam bons, ainda não estão, mas tudo está dentro do plano. E eu comecei a me questionar a minha fé, questionar a minha esperança, eu comecei a falar para mim mesmo, creio que também estava falando com Deus. Eu hoje converso muito com Deus. Seja para chorar, seja para reclamar, seja para adorar, seja para tudo. Ele é o único que eu converso e me abro. Não existe outro homem ou mulher que sabe tudo da minha intimidade a não ser Deus. Porque Ele é o único que não me frustra. Ele é o único que guarda os meus segredos. E eu não escondo nada dele. Esse é o plano dele para as nossas vidas. E teve um determinado momento em que o Espírito conversou comigo, o Espírito Santo, e eu falei para ele, olha, eu não tenho mais esperança na minha empresa. Eu não tenho mais esperança de que as coisas vão dar certo na minha vida. Eu não tenho mais esperança. Minha esperança morreu. Aí o Espírito Santo falou para mim, tá, e aí? Aí eu falei para ele, mas a minha fé não. Aí eu olhei para mim mesmo sobre o que eu respondi para ele, e ele ministrou no meu coração, porque isso não vem do homem. Essa ministração não vem do homem. Ele falou para mim, exatamente esse é o ponto. Você vai continuar caminhando com fé de que forma se você não tem esperança, Edu? Aí eu falei para ele, eu vou continuar caminhando na fé porque eu não vou abrir mão de guardar os mandamentos. Eu não vou abrir mão da certeza de que eu quero entrar no céu. Eu não vou abrir mão da certeza de que Jesus veio, derramou seu sangue na cruz para que os meus pecados fossem perdoados. E porque Ele fez isso, então eu estou buscando não pecar mais. Eu não vou abrir mão dessa intimidade que você construiu comigo até hoje. Eu não vou chutar o pau da barraca porque eu estou sem esperança. Não. Eu simplesmente, mesmo sem esperança, vou continuar
caminhando pela fé. Vou continuar guardando os mandamentos. Mesmo sem esperança, eu vou continuar te obedecendo, Pai. Mesmo sem esperança, eu vou continuar te amando e através das minhas atitudes vou continuar te louvando como um filho que de cabeça baixa segue o que o Pai mandou fazer. Porque mesmo sem esperança, eu tenho uma certeza de que lá na frente tudo vai dar bem, tudo vai ficar bem. Entende? Edu, mas como é que isso é possível? Sem esperança continuar? Isso é fé. A certeza das coisas que não se veem. Entende? Isso é a fé. É totalmente independente da esperança. E isso só é construído com intimidade com Cristo. Quanto mais intimidade, mais fé. Quanto menos intimidade, menos fé. E só existe um jeito de construir intimidade com Deus. É construir intimidade com a palavra. Porque se o seu espírito estiver forte, então no dia mau você conseguirá suportar. Agora, se o seu espírito estiver fraco, no dia mau você não se suportará. Provérbios, está em Provérbios essa passagem. Nós precisamos estar com o espírito forte a todo momento. Porque a esperança ela vem e vai. As coisas da nossa carne, os nossos sentimentos, elas vão assim. Só que a fé, a intimidade com Deus, no meio dessa montanha russa, ela é uma linha linear. Na verdade, vamos nem falar linear, ela é uma linha que cresce exponencialmente. Porque caminhar com Deus é daqui para a eternidade. Não é no plano terreno, é daqui para algo lá na frente maravilhoso. E eu preciso confessar para vocês que eu comecei a aula de hoje sem querer fazer essa aula. Eu comecei falando para Deus aqui antes de abrir o vídeo, dizendo para Ele, cara, eu vou fazer essa aula. Não querendo. Eu não estou me sentindo puro. Eu estou me sentindo meio nojento em vir fazer essa aula, porque eu vou falar para eles algo que eu estou com dúvidas no meu coração. Mas eu disse para ele, eu vou fazer porque tem pessoas que vão precisar. Vão precisar ouvir o que tu tens para falar, então me usa como tua ferramenta. Eu estou falando isso para vocês nesse momento porque todas as vezes em que nós falamos sobre Jesus, mediante a um posicionamento que nós temos de caminhar pautado na palavra dele, há um renovo de espírito. Há um derramar sobre as nossas vidas. Sim, nesse momento Deus está derramando sobre a minha vida, é por isso que vocês estão recebendo o que estão recebendo. A cura sempre vem em nós e vai para o próximo. Esse é o reino do céu. Eu não estou aqui performando nesse momento com um falso sorriso na minha cara, mas a verdade é que eu comecei esse curso quase chorando. Segurando o choro para que vocês não vissem como eu estava. E agora eu vou terminar essa aula com um sorriso, dando júbilo ao meu Pai. Porque esse é o plano dele, meus amados. Esse é o plano dele. É vocês, em meio às circunstâncias ruins da vida de vocês, vocês continuarem caminhando pela palavra. Aqui na Terra é o único lugar no espaço-tempo da criação de Deus em que algum ser, que é o ser humano, pode elevar louvor para Deus em meio a uma circunstância ruim. Nós somos privilegiados por isso. Talvez você não entenda a plenitude disso agora, mas Ele fazendo algo de bom para as nossas vidas aqui na Terra, ou não, Ele é Deus. E quando Ele não faz, se nós continuamos a louvar o nome dEle, nós elevamos a Ele um dos louvores mais aromáticos para Ele, que é o aroma de que Tu é o meu Deus, mesmo nas situações ruins, Tu és o meu Deus. Mesmo as coisas não acontecendo como eu acho que deveriam acontecer, Tu és o meu Deus. Eu não vou cortar isso, eu vou deixar isso porque isso é o mover do Espírito Santo. Aonde tem Deus, tem derramamento. Se vocês soubessem o quanto eu estava pedindo para Ele isso. Espero que Ele esteja nesse momento contigo, te abraçando, enxugando as suas lágrimas, como Ele está fazendo aqui comigo. Entenda que Deus confia muito em você para permitir que você passe por momentos ruins, elevando louvores a Ele.
Porque no fim das contas, analise a situação comigo. Se ele não tivesse tido a sua explosão de amor, ele não teria te criado. Ele não teria constituído um universo inteiro para que nesse universo houvesse uma galáxia, para que nessa galáxia houvesse um sistema solar, para que nesse sistema solar houvesse um sistema planetário, para que nesse sistema planetário houvesse todas as condições específicas que é impossível acontecer ao acaso. Se ele não tivesse estruturado tudo isso para que você viesse à existência, você simplesmente não estaria aqui. Nós simplesmente não estaríamos aqui. Então só por isso, nós já devemos rever as nossas vidas e falar para ele, cara, eu tenho mais para agradecer do que para pedir, eu tenho mais para agradecer do que para reclamar. Esse é o plano, esse é o projeto. Deus nos criou para ter intimidade com a gente. E não é uma intimidade de um caminhar pela aparência, de um caminhar com o exterior cristão, mas sem um coração quebrantado. Não é essa a intenção da criação dele. A intenção da criação é caminhar pautado nos mandamentos através de um relacionamento com ele. E aí se torna algo leve. Vocês sabem o que é poder questionar Deus e conversar com Ele para que Ele abra o entendimento e converse com a gente? Esse é o plano. É isso que Ele quer para a tua vida. É por isso que Ele está me usando para falar contigo nesse momento. Eu sei que um dia essas conversas, esses cursos, vão ser em um formato mais diferente, eu creio que mais aprimorado pelo céu. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa. Essas 12 aulas que o Espírito Santo me usou para fazer e lecionar para vocês, não foi algo que eu e ele, eu vou falar por mim agora, fizemos para que não houvesse transformação, mas eu estou fazendo por uma necessidade de mostrar como é maravilhoso esse Deus, como são perfeitos os planos dele para as nossas vidas. Esse é o plano. Nós encerramos por aqui. E o que eu tenho para falar para vocês também agora sobre os nossos ambientes, sobre as coisas que vão mudar, por exemplo, ali nas redes sociais, vai ser bem rápido. Eu tinha colocado uma régua em caminhar com Jesus, achando que as coisas na minha vida, Ele só ia me abençoar se fosse para um propósito do reino no sentido de uma obra. Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo específico. Eu achava que Deus não ia abençoar você simplesmente para você ter uma família legal, para você ter uma casa legal, ou para eu poder ter um carro bom, ou para eu poder, sei lá, só ter uma empresa boa. Não, eu achava que Deus só abençoava a gente se a gente fosse operar o reino dele aqui na terra, como por exemplo o propósito que eu tenho com as crianças, que é construir lares para crianças carentes, onde a gente vai ter professores, vamos ter uma estrutura para criar homens e mulheres da base até o topo, na Bíblia, sabe, com Cristo. E aí eu estou passando praticamente esse ano inteiro, meio que falando no meu subconsciente, tá, e aí? Eu tenho propósitos, eu quero fazer o teu reino, mas tu não está me abençoando. Semana passada eu entendi que Ele vai me abençoar e vai abençoar você, independente se você for operar uma obra dele aqui na terra ou não. Se você só for uma pessoa, não é só, né? Mas se você apenas caminhar pautado na palavra, se você simplesmente agradar a Ele com as suas atitudes, guardando os mandamentos dele, Ele vai te abençoar. Mesmo você não operando alguma obra aqui, Ele vai te abençoar. Se você for um homem justo diante dos olhos dele, homem/mulher, Ele vai te abençoar, Ele vai cuidar de você. Ele vai derramar, porque Ele é Deus, Ele é assim. Entende?
Claro que aí se você tem um propósito, por exemplo, como esse das crianças, ou uma igreja, ou enfim, aí é uma bênção maior, é um derramar diferente, entende? Mas Ele vai te abençoar, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar dos seus negócios, Ele vai cuidar do seu emprego, Ele vai cuidar da sua família. E eu tinha colocado para mim uma régua, olha só, eu tinha colocado para mim uma régua de que eu nunca seria abençoado se eu não estivesse operando uma obra dele aqui. Então o entendimento que é o seguinte, Ele vai me abençoar pelo simples fato de eu estar buscando caminhar pautado na palavra dele. Ele vai me abençoar, Ele vai te abençoar pelo simples fato de você estar amando Ele, caminhando com Ele. Porque esse é Deus. É assim que Ele é. Ele não mede esforços para agradar aqueles que o amam. Ele não mede esforços. Se Ele medisse esforços, Ele não teria mandado o filho dele para morrer por nós. Então Ele não mede esforços. E como veio esse entendimento, eu preciso que vocês discernam agora junto com o Espírito Santo. Deus deu alguns dons para mim, como por exemplo o dom do falar, o dom da parte de marketing. E tudo isso são coisas que Ele quer derramar sobre a minha vida, a transbordar. Então, nos nossos ambientes agora, provavelmente o Espírito Santo vai estar me usando para ministrar sobre coisas do reino do céu. Eu tenho que explicar isso de uma plenitude para que vocês não achem que eu estou, por exemplo, falando uma heresia. Mas vocês vão ver, por exemplo, ali nas redes sociais e aqui, coisas sobre trabalho também. Afinal de contas, quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem para ele ficar parado, sentado, louvando. Mas também para isso. Deus criou o homem para o homem trabalhar. O homem, se vocês forem ler Gênesis 1 e 2, de cara, Deus botou Adão e Eva no jardim para eles cultivarem o jardim, trabalharem lá, dar o nome para a rapaziada de animal que tinha que dar, para cuidar do jardim, para proteger o jardim. Isso é bem legal, nós estamos entendendo agora. Proteger do que? Se naquela época não existia nada, proteger sobre os demônios e tudo mais. Então Deus nunca criou o homem para ficar parado sem fazer nada, mas para trabalhar. E Deus honra a pessoa que trabalha, que dá o seu melhor. E quando nós trabalhamos com Cristo, nós trabalhamos para Ele. Toda vez que nós vamos trabalhar com ânimo, isso tudo está no Novo Testamento. Se nós vamos servir na nossa empresa, servir em casa, nós vamos fazer isso com ânimo, como se nós estivéssemos fazendo para Jesus. Nós estamos servindo a Ele. Olha como Ele é maravilhoso, entende? E aí o transbordo disso é nós estarmos auxiliando na obra dEle, auxiliando nas igrejas, auxiliando nos trabalhos sociais. Isso é o transbordo de um relacionamento com Ele. Então vocês vão estar vendo nessas plataformas aqui, nesses ambientes, as coisas relacionadas também ao trabalho, aos dons que Ele deu para mim. Quando eu nasci lá atrás, Ele vem resgatando agora. Comunicação, ensinando a se comunicar, ensinando a parte de marketing, tudo isso aí. Eu gosto muito de fazer filmagens e vídeos, então isso aí tudo vai estar começando a acontecer também ali. Tudo entendendo que sempre vai ser pautado em um caminhar cristão. O guardar os mandamentos e caminhar por eles vai ser o foco de tudo. E é isso. Eu espero que a partir de hoje vocês realmente estejam caminhando do fundo do meu coração, lendo a Bíblia todos os dias, buscando a Deus intensamente todos os dias. Espero que vocês possam, sempre que precisar, saber que podem mandar uma mensagem, pode conversar, pode me chamar se for preciso. Não que eu seja alguém que vá resolver alguma coisa, mas eu creio que o Espírito Santo pode me usar, às vezes para falar com você, para te dar um direcionamento, porque eu nunca vou falar algo para vocês que é meu. Eu não posso fazer isso. Eu sempre vou falar para vocês algo que é de Deus. Então sempre vai ser Deus conversando com vocês. Nunca vai ser eu. Amém, meus amados? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com vocês hoje e sempre.